Fala galera, tranquilo? Gosto de novo aqui com vocês. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio iônico. É bem parecido com o equilíbrio químico, né? Normal, como a gente já viu nas aulas anteriores. A única diferença é que aqui eu vou ter espécies iônicas no meio, né? Íons no meio. Então, sem demorar muito, vamos olhar a aula. Equilíbrio iônico, a primeira coisa que a gente faz é definir isso. A diferença dele para o equilíbrio normal é porque tem espécies iônicas no meio, tá? Íons. Bom, isso geralmente ocorre quando eu estou falando de equilíbrios de ácidos e bases. Então eu vou te mostrar aqui uma reação de equilíbrio de ácido e base, né? Um ácido genérico HA, ele em uma solução aquosa, né, vai produzir o equilíbrio na formação de H+, mais o seu contraíon A-. A mesma coisa acontece para a base, né? Se eu tivesse uma base BOH, sendo B não boro, mas um elemento genérico, esse cara forma o equilíbrio quando está em presença de água para a formação de B+, né? E OH- hidroxila. Tranquilo? Bom, como toda questão que fala sobre equilíbrio químico, eu tenho que pensar na minha constante de equilíbrio, no meu K. Aqui, eu vou primeiro pensar na constante de equilíbrio em relação aos ácidos, né? E aí a ideia é a mesma, né? O Ka, que é a constante de equilíbrio em relação a ácidos, ela vai ter a mesma ideia da constante de equilíbrio normal. É a concentração dos produtos elevado ao coeficiente estequiométrico sobre a concentração dos meus reagentes. Ok? Não mudou nada. Então, se eu fosse pegar aqui para o meu ácido HA, formando equilíbrio em H+, mais A-, eu teria a seguinte constante de equilíbrio Ka. É igual a concentração de H+, concentração de A- sobre a concentração de H. Tranquilo? Sem nenhuma novidade aqui, né? Produto sobre reagente. Bom, eu botei aqui uma série de OBS, eu tenho que falar com vocês, tá? E eu botei essa página OBS aqui para eu escrever para vocês. Primeiro OBS que é importante que a gente saiba. Vamos lá. Para ácidos monopróticos, o que é um ácido monoprótico? Um ácido monoprótico é que tem apenas um H+, tá? Ele se ioniza e libera só um H+. Eu posso relacionar a acidez desse ácido com minha constante de equilíbrio. Para ácidos monopróticos, quanto maior o valor de Ka, mais ácido é a substância. Bom, essa ideia é a primeira ideia que você precisa ter. Se eu tenho dois caras, ambos são monopróticos, você vai olhar o valor de Ka dele. E aí, se um Ka for maior do que o outro, esse cara é mais ácido que o outro. A ideia é essa, é simples mesmo. O segundo é a ideia sobre ácidos polipróticos. Quando eu tenho ácidos polipróticos, ou seja, tem mais de um hidrogênio ionizável, cada ionização, ácidos polipróticos, deixa eu escrever isso aqui de maneira que faça sentido textual, né? Possuem um valor de Ka para cada ionização. Aí você vai falar, pô, Gotti, não faz sentido isso na minha cabeça. Ionização. Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Vou mostrar como isso funciona na prática. Imagina, por exemplo, um ácido assim, ó, H2X. Esse H2X ele vai se ionizar primeiro formando H+, mais HX-, ok? Essa daqui é a minha primeira reação de ionização. Ela vai ter um Ka, que eu vou chamar de Ka1. Tranquilo? Bom, aí vai ter a segunda ionização. O outro H pode sair ainda. Então eu vou ter HX- formando H+, mais X2-. Esse cara aqui tem um outro valor de Ka, um Ka2. Tranquilo? Bom, existem algumas relações que a gente pode fazer isso aqui, né? Pensar nisso. Primeiro de tudo, o primeiro Ka sempre é maior do que o segundo. Isso se dá por quê? É muito mais fácil para um átomo, para uma molécula, liberar o primeiro H+, quando ela é neutra, e aí o segundo H+, vai ter que sair de um cara que está completamente negativo. Então existe dificuldade desse H+ ser liberado. Como existe maior dificuldade no H+ ser liberado, o valor de Ka diminui, o ácido fica mais fraco. E aí como que é essa ideia? A ideia está aqui no cantinho. O Ka1 vai ser sempre maior do que o Ka
2, tá? Se tiver 3 vai ser maior, 4 vai ser maior, 5 vai ser maior. E outra coisa interessante é saber como que eu faço um K total. Como que eu faço um K total? Ou seja, como que eu posso escrever uma constante de equilíbrio em relação a todas elas? Bom, o K total aqui, nesse caso, né? Se eu fosse escrever essa reação aqui, olha, H2X, formando um equilíbrio, né? Fazer as etapas 2H mais X2-. Aí aqui teria um K total, né? Da minha reação toda, quando o ácido se ioniza completamente. Bom, esse K total vai ser igual ao produto dos Ks. Ok? A gente vai fazer exercício sobre isso e você vai ver como isso funciona na prática. Existe até uma questão nem muito boa sobre esse tema. Mas a ideia central é essa. Se eu quero pegar 2 Ks e transformar num K só para o ácido, eu multiplico as minhas constantes de equilíbrio, tá? Bom, tudo que eu falei para Ka funciona exatamente igual para Kb, tá bom? Não muda nada. Qual a diferença? A diferença é que aqui eu não estou falando mais de um ácido, estou falando de uma base, né? Então, para uma base genérica BOH, eu vou ter a formação de B mais OH-. Tranquilo? E aí, como que eu escrevo a minha constante de equilíbrio para esse cara? Meu Kb, aqui é B porque eu estou falando de ácido, vai ser produto B mais sobre o reagente, que é o BOH. Tranquilo? A ideia aqui é a mesma. E mesma coisa, se eu tiver uma base que tenha mais de uma hidroxila, o valor do seu primeiro Kb é maior do que o do segundo, que é maior do que o terceiro, e assim consecutivamente. Funcionam as mesmas coisas. Bom, grau de ionização. O que é o grau de ionização? No caso da base não é bem ionização, é dissociação, né? A diferença no processo está porque o ácido é uma molécula, tem ligações covalentes, e eu ionizo, ele transforma em íon. Já as bases são compostos iônicos, e aí eu só separo, eu dissocio esses caras, né? Mas, quimicamente falando, o processo é o mesmo, né? Eu tenho ali a formação de íons numa solução, positivos e negativos. Bom, o alfa, ele quer exatamente esse valor. Quantas moléculas estão conseguindo se transformar em íons? Então, eu vou pensar aqui com a ideia de ácido, tá? Então, eu tenho um ácido qualquer, vou pegar aqui um ácido conhecido, né? Por exemplo, o HCl. O HCl vai se ionizar em H+, mais Cl-. E aí, por algum motivo, eu botei 100 mols, ok? 100 mols de HCl. Aí, depois de um tempo, eu tenho a formação de 90 mols de H+, e 90 mols de Cl-. Bom, isso é possível sem virar 180? É possível porque o HCl é uma coisa conjunta, né? H e Cl. Quando eu separo, eu estou contando coisas separadas. Bom, como que eu faço para calcular esse alfa? Esse alfa vai ser calculado assim, ó, Ni. Tranquilo? Esse Ni é o número de mols ionizados, tá? Isso aqui é o moléculas ionizadas. Moléculas ionizadas. Nesse caso aqui eu tenho 90 moléculas ionizadas, né? 90 mols. Sobre N, que é o número de mols total. Mol total. Inicial, né? E aí aqui vai ser 100. Se você fizer essa continha aqui, você vai ver que vai dar 0,9. Esse é o valor numérico que você usa para calcular quando você está falando sobre o alfa. Mas ele geralmente é representado em porcentagem. Então eu digo que o alfa, o grau de ionização desse ácido é de 90%. Entende a ideia? É só isso. Vamos seguir. Lei da diluição de Oswald. Bom, esse tema pode ser um pouco mais complicado de você entender, eu vou demonstrar para você como que surge, mas já para você gravar, tá? A maioria das coisas. Ela relaciona a constante de equilíbrio com alfa, tá? Basicamente é isso. Como que a gente faz isso? Então imagina aqui uma reação de ionização qualquer, né? Eu vou pensar de novo um ácido genérico, HA, e aí eu vou ter a formação de H+, mais A-. Aí vou montar aquela tabelinha que eu ensinei para vocês na última aula, né? Tempo inicial, variação, tempo igual a equilíbrio, né? Quero agora saber quanto que eu tenho de cada cara em cada tempo. O ácido, eu tenho uma concentração inicial. Que concentração é essa? Não sei. Então eu vou botar aqui, ó, M de concentração, né? Botei ele, ó, ele numa concentração que eu não sei, que eu chamei de M.
Quanto que eu tenho de H+, e A-? Nada, né? Começou agora, a reação ainda não começou a acontecer. A variação que está acontecendo é o tal do alfa, o grau de ionização. Concorda comigo? Eu tinha tantas moléculas, elas vão se ionizar. Quanto? Não sei, mas eu sei que existe uma medida para isso, que é o grau de ionização. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o número de moléculas que se ionizaram é M vezes alfa. Então, se eu tenho 100 moléculas e meu alfa é de 90%, 100 vezes 90%, que é 0,9, dá 90. Então, esse é o número de moléculas que se ionizaram, entendeu? Só que aqui eu estou consumindo, né? Eu estou perdendo a produção de H. Então, H+ e A-, eu vou ter a produção disso. M-alfa mais M-alfa. E aí, no equilíbrio, você sabe, é uma tabelinha isso aqui que faz uma continha. Como que vai ficar no equilíbrio? A minha concentração de H+, vai ficar a molaridade menos a molaridade vezes o alfa, né? H+ vai ficar M-alfa e A- vai ficar M-alfa. Eu vou jogar isso aqui na minha constante de equilíbrio, que você já conhece, né? O meu Ka é igual a concentração dos produtos, então eu tenho M-alfa vezes M-alfa sobre M menos M-alfa. Eu vou botar isso aqui em evidência, né, para a gente poder ter mais facilidade. Então vai ficar M-alfa sobre M vezes 1 menos alfa. Tranquilo? Aí eu vou cancelar um M com M aqui, né? E vou ter a minha lei da diluição de Ostwald, ok? Que vai ser o Ka, ele é igual ao M alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Essa é a ideia inicial da lei de diluição de Ostwald. Isso aqui funciona para quem? Isso aqui funciona para ácidos fortes. Ácidos fortes. O que eu considero um ácido forte? Um ácido forte eu considero com alfa maior ou igual a 50%. Isso é geralmente a medida que eu uso para um ácido forte. Já para ácidos fracos, eu vou cancelar essa ideia daqui. Deixa eu botar aqui no cantinho, melhor pra gente. Maior ou igual a 50%. Isso aqui a gente acabou de ver. Bom, eu também posso ter interpretação para ácidos fracos. Para ácidos fracos, eu desconsidero a parte de baixo. E por que eu desconsidero? Vou te mostrar aqui, ó. Isso aqui é para ácidos fracos. Ácidos fracos. Por que eu desconsidero? Porque o alfa desses caras é menor do que 5%. Ou seja, 5%, numericamente falando, é 0,05. 1 menos 0,05 é 0,995. Cara, esse valor é tão próximo a 1 que é melhor eu considerar isso 1, né? Então eu desconsidero quando é um ácido fraco, em questão do alfa ser muito baixo, ok? Vamos seguir. Efeito do íon comum. O efeito do íon comum é uma parada que acontece bastante em sistemas ácidos e eu acho que a manutenção da vida só existe por causa dele. Pensa, por exemplo, aqui nesse contexto, né? Eu tenho aqui o HA formando H+, mais A-, ok? O efeito do íon comum não é nada mais nada menos que, por exemplo, eu adicionar... Vou pegar um exemplo real que é mais fácil. Aí vocês vão conseguir entender essa ideia. Se eu pegar HCl, olha, HCl vai formar H+, mais Cl-, né? E aí eu vou adicionar no mesmo recipiente NaCl. Aí o NaCl é Na+, mais Cl-. Você pode ver aqui que eu tenho, se não estiver no mesmo recipiente, íons em comum, né? O íon Cl. O que acontece é que o aumento da concentração, como eu estou adicionando esse íon, faz com que a reação desloque no sentido contrário. Então, o efeito do íon comum não é nada mais nada menos que um efeito de deslocamento, né? O princípio de Le Chatelier que a gente já viu, né? Então, toda vez que eu tenho o íon comum, eu tenho a diminuição do meu alfa, né? Eu tenho a diminuição do meu grau de dissociação. Efeito parecido acontece, mas oposto, né? O efeito do íon não comum. Como, por exemplo, eu tenho um ácido, e aí esse ácido vai produzir H+, mais Cl-, né? Mais Cl-. Aí eu vou adicionar aqui uma base, sei lá, hidróxido de sódio, NaOH, produzindo Na+,
mais OH-. Se você reparar aqui, eu não tenho íon comum aqui, porém eu tenho íons que reagem, que é o H+, e o OH-. Então, o que acontece é que quando eu adiciono outro, ocorre um consumo do íon H+, e aí isso faz com que a reação seja deslocada para o sentido direto. Então, efeito do íon comum diminui o meu grau de dissociação ou ionização. Efeito do íon comum aumenta, né? Um desloca em sentido aos meus reagentes, o outro desloca em sentido aos produtos. Tranquilo, galera? Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que você tenha entendido. A gente tem mais uma coisa para falar sobre hidrólise salina. E importante, de novo, nessa parte físico-química é fazer exercício. Não tem jeito. Ok? Beijão, muito obrigado. Tchau, tchau.